tempo que estamos iniciando essa nova campanha poderosa, rompendo as cadeias, uma jornada contra os inimigos espirituais, rompendo as cadeias, uma jornada contra o encantamento do inimigo na nossa vida. Quero só fazer aqui um resumo bem rápido para vocês. Nós temos a nossa preletora, pastor Jerusa, queremos já agradecer porque ela abriu mão de tantos compromissos para estar aqui, que eu estou até constrangido agora, né? Então nós somos privilegiados, não é? E eu gostaria mesmo de dizer a você que essa campanha é baseada em Números 23, quando diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento. Vamos repetir? Nem magia contra Israel. Repita de novo. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora vamos trocar Jacó e Israel pelo seu nome? Vamos lá? Vamos? Podemos fazer isso profetizando sobre a tua vida? Então vamos lá. Pois contra cristiano não vale encantamento, nem magia contra cristiano. Então vamos de novo. Pois contra cristiano não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora olhe para essa pessoa da direita e da esquerda e diga: sobre a tua vida não vale encantamento, meu irmão, nem magia nenhuma contra a tua família. Aleluia. Léo, melhora para mim o retorno, vem cá com esse negócio aqui e ouça aqui. Isso. Queridos, nós vamos estar em 7 sextas-feiras trabalhando sobre quebrar o encantamento do inimigo sobre a nossa vida. Quando eu falo de encantamento, estou falando de feitiço, estou falando desses nomes que a gente dá, encantamento. Agora, nesses dias nós vamos muito mais longe do que essa feitiçaria, essa bruxaria que é feita nas encruzilhadas, nisso, naquilo. Nós vamos mergulhar e quebrar encantamento que estão sobre nossas emoções, sobre encantamento que estão sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida espiritual. Você sabia que nações inteiras podem ficar debaixo de encantamento? Cidades inteiras debaixo de encantamento? Bairros inteiros debaixo de encantamento? Você sabia que tem famílias que podem ficar inteiras debaixo de encantamento, de feitiço, de magia? Você sabia que casais podem ficar debaixo de encantamento, de magia? Então vai ser uma campanha de milagres, de curas, de libertação, no emocional, no espiritual. Então nós vamos estar nessas 7 sextas-feiras. Convidamos para abrir com chave de ouro aqui, né, a pastora Jerusa. Sexta que vem vai estar aqui o pastor Jorginho, vai estar ministrando, muito também usado por Deus nessa área. Eu quero falar, eu tive à tarde hoje meditando sobre isso. Eu quero falar para você alguns sintomas que uma pessoa que está debaixo de encantamento pode ter. Porque às vezes você pode perguntar: Cristiano, eu sou crente, eu posso, pega em mim magia, pega em mim encantamento? Nós vamos responder essas perguntas, talvez até hoje seja respondida, né? Essa é uma grande pergunta. Eu sou um cristão, eu sou um crente, eu posso ficar debaixo de encantamento? Nós vamos estar respondendo. E se eu ficar, como é que eu tenho que fazer para quebrar esse encantamento? A minha vida afetiva está amarrada, nada dá certo. Eu estou vivendo uma maré de azar muito grande, tudo que podia dar errado está dando errado comigo, né? A minha vida familiar está uma amarração, meu marido está amarrado, meu filho está amarrado, minha filha, meu genro está amarrado, né? Não sai do lugar. Então isso tudo são sintomas de encantamento. Eu gostaria de falar aqui de alguns, né? Um dos sintomas é uma confusão mental, a confusão de pensamento. A pessoa fica
toda confusa mentalmente. Outra coisa é um sentimento de alienação. O que é um sentimento de alienação? A pessoa tá aquele sentimento de não pertencimento, né? Parece que a pessoa está no outro mundo, ela está assim, está falando com ela, né? Tá alienada, né? A pessoa começa a ter sonhos estranhos, a ter pesadelos, é um sintoma também. Um cansaço exagerado. É lógico que o cansaço pode ter muitas fontes, mas quando a pessoa está debaixo de encantamento, ela já levanta, parece que levou uma surra de vara e levanta toda quebrada, cansada. A pessoa tem fadiga, vive afadigada. Um dos sintomas também são dores de cabeça muito forte. Dor de cabeça, claro, pode ter um monte de coisa, mas nós estamos falando sobre a pessoa que está debaixo de encantamento. Ela tem muitas dores de cabeça e dores pelo corpo, parece que tem agulhas pelo corpo. Outro sintoma é a letargia, a pessoa parece estar anestesiada assim, né? Ela está letárgica, parece que ela está num sono, numa coisa assim, mesmo andando. Outra coisa é mudança de comportamento. A gente vai falar muito sobre pessoas que estão na área amorosa, debaixo de encantamento. Vou falar quais são os sintomas disso e nós vamos quebrar, porque você pode ter um filho. Por que o marido, de repente, tem uma esposa maravilhosa, de repente está de caso com outra? Por que às vezes é o contrário, é a mulher? A pessoa entra debaixo de um encantamento, e há um processo todo que o reino das trevas faz para isso, não é? E nós vemos também que a pessoa, até a fome, né? A pessoa começa a ficar vazia, preocupada, começa a comer demais, dá uma fome, ansiedade, pânico, estresse exagerado, sabe aquela dor no peito, aquela angústia? É um sinal de pessoas estar debaixo de encantamento. A pessoa começa a sentir presenças malignas no ambiente onde está. Parece que a pessoa está dentro da sala dela e parece que tem alguém ali, ou está dentro do carro, parece que tem outra pessoa, a pessoa arrepia, sente mal. É um sintoma de encantamento, não é? A pessoa começa a ter sinais de depressão. A pessoa também começa a sentir ciúmes, entrando nessa área, falando na área afetiva. Problemas financeiros começam a surgir, porque a pessoa perde, como eu disse, da confusão mental, a pessoa não negocia direito, não vende direito, não administra dinheiro direito e começa a ver problemas financeiros. A pessoa entra em desespero, né? A pessoa tem perseguição, sente que está sendo perseguida. É uma vida de amarração. Então, eu estou dizendo para vocês, vai ser uma campanha que vai servir para todo mundo, para a sua família. Convide pessoas, porque nós vamos fundo nisso. Nós vamos para a consagração, vamos para jejum, vamos para a oração, vamos para atos proféticos. E eu sei que até o final dessa campanha haverá muita libertação em nome de Jesus. Vocês estão comigo nessa? Diga amém. Glória a Deus. E eu digo para vocês, irmãos, Satanás ele não vai querer ser desmascarado fácil. Ele vai fazer de tudo para você não vir, vai fazer de tudo para você não participar, mas eu creio que vai ser uma libertação. E você quebrando o encantamento, você vai ser mais feliz, você vai pensar melhor, você vai viver sem dores no seu corpo, você vai ter saúde física. Então, a recompensa para quebrar isso é muito grande. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, amém? E não fica essa história, não é porque eu sou crente, isso não pega em mim. Nós vamos ver que muitas vezes o diabo entra, as portas de entrada que ele entra até na vida de um crente, nós vamos ver isso. Mas nós vamos agora então deixar Deus usar a nossa preletora. Puxa, eu estou até constrangido mesmo, viu? Venha cá, pastor, apresente seu esposo. Né? Aqui, esse microfone aqui, acho que ele é melhor, então, nós vamos ver aqui, eu tenho uma eterna briga com esse som, aleluia, então está aí, vamos orar por ela, queridos, vamos ficar em pé para receber a serva de Deus, glória a Deus. Pai querido, use a tua serva, Senhor Deus, para ser a tua boca e teu instrumento e a tua ferramenta nessa noite,
para abençoar a nossa vida nesse primeiro elo dessa campanha, rompendo as correntes e quebrando, meu Deus, em nome de Jesus, todo encantamento do inimigo. E todos que creem digam amém. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Amor, pega o meu presente aqui, por favor. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Quero me apresentar, para quem não me conhece. Alguns acredito que a gente já reconhece os rostinhos, né, que estávamos no nosso encontro aqui, glória a Deus. Então, eu me chamo Jerusa, sou pastora auxiliar ali da igreja de Gilead Church, pastora Adalberto, pastora Giovana, ali do Uberaba. Mês que vem faremos 20 anos de Gilead, né, e dos 20, 19 anos nós estamos lá, né, servindo ao Senhor. Foi lá que nós nos casamos, foi lá que nós construímos a nossa família e temos servido ao Senhor ali com muita alegria, né? Hoje meu esposo está comigo, né? José, pastor José. Nossa filha ficou em casa, tem uma filha de 16 anos, está em casa hoje. E, como eu disse, é uma alegria, receba o abraço, o carinho da nossa igreja, dos nossos pastores, né? Eu falei, pastor, hoje tá corrido para mim nos últimos dias, porque recebemos um desafio muito grande como pastores, que é cuidar dos adolescentes da igreja, né? E é uma bênção. Eu falei para eles agora, estão lá na praça, estavam mandando mensagem para mim, aonde é mesmo? Que horas que vai começar? E eu ali respondendo, assim, vai dar tudo certo, estão lá abençoados, e a obra do Senhor é assim mesmo, né? E hoje, né, que tremendo foi esse convite, e, né, pastor, é na hora certa, né? Deus, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele é o Deus da hora certa. E se hoje estamos aqui para compartilhar algo, é o momento, hoje é o dia. E o Senhor, eu sei que tem algo poderoso para a tua vida, para a minha vida. E essa palavra, ela já estava prontinha já há alguns meses. O Senhor me deu essa ministração em setembro do ano passado. E eu falei, Deus, o que é que eu vou levar, né, na tua igreja, na tua noiva, para ministrar sobre esta palavra? E ao meu coração já colocou essa história. E eu sei que hoje o Senhor vai romper, sim, essas cadeias irão ser quebradas, algo vai acontecer. Mas quando a gente fala de libertação, né, nos anos 90, porque eu não sou tão, né, nova assim, né, mas eu era criança nos anos 90, e quando se falava de libertação na igreja, todo mundo se amedrontava, né? Todo mundo fala assim, ai meu Deus do céu, culto de libertação, lá vem, né? Era aquele reteté, né? Porque eu fui criada na Assembleia de Deus. Era aquele reteté, era aquela manifestação para cima e para baixo, era aquela coisa que, se você olhasse e você não soubesse o que estava acontecendo, você até se assustava, né? E era pessoas, né, sendo oprimidas, pessoas que estavam ali cativas, né, por demônios, por cadeias até mesmo. Às vezes nem é demônio, mas às vezes é cadeias. E a gente não entendia às vezes tudo aquilo. Mas depois que a gente tem um entendimento em Deus, nós sabemos que libertação é algo poderoso da parte de Deus. E que nós não temos que ter medo, não temos que ter, sabe, ficar com o nosso coração apreensivo. Meu Deus, 7 semanas de campanha de libertação, de romper cadeias, né? O que será que vai acontecer? E eu quero motivar o teu coração, venha em cada semana, para que você venha receber tudo da parte de Deus que Ele tem para a tua vida, para a tua família e principalmente para a tua história. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás de participar de um congresso, de uma conferência de libertação e de cura
com a Neuza Etioquia, não sei se o senhor conhece, vocês conhecem, né? Querida, amada. E ficamos 3 dias lá. E eu confesso que eu pensei, meu Deus, 3 dias numa igreja, o dia inteiro, o que nós vamos fazer lá? Mas foi uma jornada, como vocês vão viver aqui, espetacular para a minha vida. Foi algo que o Senhor trouxe para as nossas vidas, para o meu coração em particular, que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E fui nascida na igreja. E quando a gente está na igreja há muito tempo, a gente fala assim, eu já vi de tudo, eu já vivi de tudo. Eu não vou nas 7, talvez eu vou em 3. Tá bom, já sei, né, do que pode. Mas não. Quando eu cheguei lá e quando fomos passando por aquela jornada, aquele trabalhar de Deus, quando chegou na metade, e eu tinha uma discipuladora muito amada, que ela falou bem assim, ela tinha ido antes que eu, e ela fez a mesma coisa que eu estou falando, vocês, ela me motivou e falou, viva tudo que Deus tem para você lá, se entregue em tudo, se chamar para frente, vai para frente, se mandar ajoelhar, ajoelha, se mandar ter ato profético, faça ato profético. E queridos, eu vivi tudo, e depois eu vou contar um pedacinho do que o Senhor fez naquele encontro de libertação. E eu quero te convidar, não tenha medo, não se preocupe, né? Como a minha discipuladora disse, viva tudo que o Senhor tem para vocês aqui hoje, viva tudo que o Senhor tem para vocês nas 7 semanas, cada um que estiver aqui derramando sobre vocês, recebam de coração aberto, reconheçam que você precisa de libertação, reconheça que você precisa de Jesus agindo na tua vida todos os dias, porque queridos, Ele está à porta batendo, Ele está, sabe aquela coisa que a gente sempre cantava, muito distante, breve virá, breve Jesus voltará, e isso já está a acontecer. E quero dizer a vocês que só vai subir, só vai ser levado para a glória aqueles que forem encontrados totalmente curados, libertos, restaurados com suas vidas completamente, como dizem Tessalonicenses. Mas isso é um processo. E eu estava, há alguns dias nós finalizamos um curso de teologia na igreja. E eu estava ensinando teologia sistemática para a minha turma. E estava ensinando a doutrina da salvação. E pasmem que ao findar aquela aula, queridos, e isso está muito forte no meu coração. E eu estou falando em todas as minhas pregações essa semana. Que ao findar da minha aula de 20 alunos crentes em Cristo Jesus, eu falei, eu vou fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus? Todos eles queriam aceitar Jesus. Quando eu finalizei aquela aula, queridos, e eu estava falando sobre os critérios, as descrições que fazem de nós, homens e mulheres de Deus, aptos a subir para a glória. Sabe o que nós vimos? Que existem coisas em nós que nós temos ainda que liberar. Que existem coisas em nós que a gente precisa curar. Que existem coisas em nós que precisamos de libertação. Existe aquele pecadinho de estimação dentro de cada um de nós, que nós lutamos todos os dias, como Paulo descreveu, Deus, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu preciso, isso eu não faço. É esse conflito. E queridos, olha a oportunidade que Deus está dando para esta igreja, para vocês abrirem os olhos, terem um entendimento completo de que o Senhor deseja vos encontrar totalmente incorruptíveis, libertos, buscando a libertação. Deus, eu preciso, e me coloco junto com vocês, eu preciso, Deus, eu preciso tanto de você. É o que eu falo para Ele nas minhas orações. Eu preciso tanto da sua mão agindo na minha vida, para que um dia eu possa te encontrar. E entenda que esse é o primeiro passo para vocês entenderem essas 7 semanas.
Você precisa reconhecer aquilo que ainda precisa mudar em você. Aquilo que não está de acordo com as coisas que você tem lido na palavra, ouvido nas pregações, sendo ministrado aqui neste lugar. E sim, nós sabemos o que precisamos. Sim, nós entendemos já em Cristo o que nós precisamos. E pastor Cristiano, que profunda a sua introdução, porque vem de encontro diretamente com a minha palavra dessa noite. E eu quero contar uma história de um homem a vocês. Um homem que encontrou Jesus e que teve a sua vida totalmente transformada. Um homem que na Bíblia, queridos, infelizmente não tinha nem identidade. Porque as histórias de Jesus, quando nós vamos ler, são pessoas que ele encontra ao passar em algum lugar. E às vezes nem é apresentado a ninguém. Os apóstolos, para escrever o livro, nem sabiam o nome daquela pessoa. Mas a história dele foi tão importante para nós. E quando eu pensei e estava orando sobre vocês, o Espírito Santo falou: é essa história aonde vai quebrar decretos sobre a vida deles que eu quero que você compartilhe. E eu falei: mas vai assustar eles, Deus. Vai assustar essa história. Quando a gente é criança e lê essa história, você fala assim: meu Deus, essa história é horrenda. Como que isso pode ter acontecido? Mas é para exemplificar o poder de Jesus sobre as nossas vidas. E sim, né? Uma das perguntas que pode surgir no teu coração: mas eu preciso de libertação? Eu posso estar sob, né, alguma influência maligna? Sim, nós crentes em Cristo Jesus, eu sempre ensino, nós temos os nossos anjos que estão ao nosso redor, mas também há uma luta espiritual que estão ao derredor. E a palavra diz que o quê? Ele ruge, ele é como um leão. Mas não o leão que a gente canta de ruja o leão, Jesus o leão. Mas o diabo com a brabeza, a raiva que ele tem de mim e de você. E ele espera só um pedacinho, uma brechinha, para trazer aquilo que não é do agrado do Senhor sobre as nossas vidas. Não é da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E sim, nós não estamos numa cúpula de proteção. Eu tenho uma pastora que ela ora bem assim: Deus, blinda, blinda, blinda. E se a gente pudesse realmente sermos blindados por Deus, era maravilhoso ser blindado por Deus. Mas queridos, infelizmente nós estamos aqui neste mundo, e Ele existe, e nós estamos aqui, e nós passaremos por aflições. Nós estamos aqui para que nós venhamos ser aprovados. Nós estamos aqui para que daqui a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem. E não adianta, Ele vai levar somente os escolhidos. Ele só vai levar aqueles que desejam isso que nós estamos a ministrar. Ele só vai levar aqueles que amam a Jesus acima de qualquer coisa aqui nessa terra. E nós, queridos, até mesmo inconscientemente, nós abrimos essas pequenas brechas que eu disse a vocês, primeiramente por querer estar aqui. E foi uma frase nessa minha aula de salvação que mexeu muito com a minha turma. Nós queremos o céu, mas nós também amamos a terra. Nós amamos este lugar. E sabendo disso, o diabo conhece cada um de nós, e ele sabe até onde pode ir com cada um de nós. Ele sabe aonde ele pode entrar nas nossas vidas. Ele sabe quais são as brechas que nós temos abertos para que venhamos a estar, com uma cartinha dele, abanando assim, falando: olha aqui o que eu tenho contra você. Olha aqui o que eu tenho contra você. E eu vou contar essa história desse rapaz, desse moço, desse homem, e exemplificar. Eu quero que você entenda no teu coração o que Jesus vai nos ensinar hoje com esta palavra. E como eu disse, o primeiro é quebrar decreto.
O Espírito Santo disse: eu vou quebrar alguns decretos nessa noite. E eu fui aqui rapidinho só para a gente olhar o que é decreto. E é uma ordem que foi dada por uma autoridade superior. E nós entendemos que somos autoridades na vida das pessoas, mas também existem autoridades sobre nós. Existem aqueles que têm muito poder acima de nós. Existem aqueles que, se falar assim, vai, todo mundo tem que ir, não tem jeito. Nós somos pelos nossos filhos, nós somos pela nossa casa, mas lá fora nós somos, estamos debaixo da autoridade dos nossos patrões, né? Aqui vocês estão debaixo da autoridade dos seus pastores. Mas existe uma autoridade que já está aqui na terra, que diz que o mundo, ele jaz do maligno. E aí essa autoridade, eu e você, todos nós estamos debaixo dela. Ah, mas eu sou crente, eu sou salvo em Cristo Jesus, amém, nós sabemos. Mas nós ainda estamos aqui neste mundo. E Ele está, como eu disse, ao nosso derredor, como um leão rugindo, esperando somente um espaço em nós, para que Ele possa entrar, para que Ele possa agir. E nós temos que fechar todos esses passos. Esses decretos não podem ter poder sobre a nossa vida, porque se a gente permite, Ele começa a ter espaço e começa a decretar coisas sobre nós. Começa a ministrar coisas sobre nós, começa a agir sobre nós. E quando nós percebemos, queridos, muitos já estão perdidos e infelizmente dentro da igreja também. E Deus, Ele não deseja isso para mim, Ele não deseja isso para você. Ele não deseja que venhamos a nos perder até mesmo aqui dentro da casa dEle. Então essa é a importância dessa campanha. E eu quero mover, e não olha, pastores, não olhem, quem é que vai fazer as 7 aí, ó, levanta, se manifesta, diz amém, isso, as 7 semanas, queridos, as 7 semanas, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos então para essa história. Quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8, eu quero, não sei se a gente consegue reproduzir no telão, eu quero ler a partir do verso 26, do versículo 26 para frente, e nós vamos entender essa história desse moço. Vamos lá. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Olha que vida. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: o que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, eu rogo-te, não me atormentes. 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guarda, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. 30. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, por muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo veio para ver o que havia acontecido. Mais um pouquinho, vamos lá.
E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem com quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Mais um pouquinho, queridos, mais 2 versículos. O homem de quem havia saído os demônios suplicaram-lhe e que deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E assim o homem foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Quantos já ouviram essa história? Amém, grande maioria. Eu quando criança morria de medo dessa história. Falava assim, meu Deus, coitado dos porcos. E a gente se apegava sempre na história dos porcos. Eram os porcos, minha preocupação era o coitado dos porcos. Mas eu quero te levar para uma outra visão dessa história. E também não quero que você se apegue aos demônios. Não, não é isso. Não é isso. Quero que você se apegue no poder de Jesus, com relação a quebrar cadeias na vida de uma pessoa. Como eu disse, estava até compartilhando com o pastor Cristiano, e ele falou assim, você tem muita experiência. Eu falei, ai meu Deus, é verdade, pastor, estava pensando que tem muita história para contar. A gente tem muita história para contar. E essa semana me perguntaram assim, você já trabalhou com libertação? Eu falei assim, já? Mas já, você é tão novinha? Já levamos uma boa corrida, porque até aprender, pastor, não é fácil. Mas eu não me apego à questão de demônios, porque vou ensinar uma coisa para vocês que eu levo muito no meu coração. Eu sei o lugar do diabo na minha vida, e a Bíblia fala que é o que? Debaixo dos nossos pés. Então eu não dou ibope para ele. Eu não quero saber o nome de demônio. Eu não quero saber, não quero esses detalhes. Não me importa. Não deve nos importar tanto, não temos que dar tanta importância. É claro que no momento de libertação, da oração, temos que estar preparados, ter discernimento do que a gente está fazendo. Mas você não tem que ter medo. Você não tem que ter preocupação ou querer saber tudo de libertação. Saber do inferno, o que vai ter lá, se vai ser em mármore. Não, você não tem que saber, não precisa. Você tem que saber o que nos importa, o que é mais importante. Que se existe libertação, existe uma pessoa que foi liberta por Jesus. Que Jesus tem poder de transformar uma vida. E aqui, contando desse moço, eu quero trabalhar com vocês alguns pontos. Como eu disse, esse homem, queridos, ele não tinha identidade. E foi o que o pastor falou, que é quando a gente está preso, quando a gente está acorrentado, quando nós estamos debaixo de maldição, de encantamento, de palavras sobre a nossa vida, nós perdemos a nossa identidade. Ninguém sabia quem ele era, ninguém se importava com quem ele era. Aquele homem era conhecido como aquele homem que dava trabalho, que morava lá no cemitério, que acredito que todo mundo tinha medo dele. Todo mundo fugia da presença dele. O cemitério era a casa dele. O cemitério era o lugar onde ele vivia. Pior ainda, ele vivia nu naquele lugar. Olha a descrição que fizeram desse homem. Ele não vivia em casa alguma, mas ele vivia lá, naquele lugar de morte. Porque, queridos, é o que eu estou ensinando aos meus adolescentes. O diabo, ele veio para roubar você, para matar você e para te destruir. Esse é o objetivo de Satanás. E ele tirou tudo daquele homem. Porque pense, ele não era um homem que não tinha família. Ele era uma pessoa que não era
era um adulto, como ele cresceu. Tantas coisas nós temos como perguntas para fazer. Mas isso nos remete a como o estágio que Satanás quer trazer para as nossas vidas. E entenda, esse é o nível que o diabo deseja para cada um de nós. Ele sim quer nos levar, tirar toda a nossa identidade e desfocar quem nós somos em Cristo Jesus. Ele quer, queridos, sabe, trazer nudez para as nossas vidas. E essa questão da nudez, pastor, igreja, entenda. Nudez quer dizer, andar nu é não ter vergonha. Andar nu por aí é não ter vergonha. E o que é essa vergonha que nós temos que ter? A vergonha do pecado. A vergonha do que eu falei que nós temos dentro de nós, que nós temos ainda como brecha e liberdade contra Satanás. E aquele homem, ele já não tinha mais vergonha. Deixa eu me ver como eu estou. Essa é a minha vida. É assim que eu levo ela. E por último, o diabo tira as nossas vidas, nós, do nosso meio familiar, tira a nossa comunhão com Deus e nos leva para um lugar afastado, num lugar solitário, num lugar de morte, de vazio. E eu sei que se eu perguntar assim, você conhece alguém assim, fora desse contexto aqui que nós estamos? Você já vai te remeter o quê? Mais 5, 6 pessoas que vivem assim? Que não tem identidade, não tem vergonha do pecado e vive aí uma vida vazia. E entendam que sim, esses são os estágios que Satanás deseja para cada um de nós. E que esse homem, infelizmente, ele vivia. Para ele era tudo distorcido. Ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha futuro, ele não tinha sonhos, ele não tinha nada na sua vida. Ele só tinha dor, sofrimento. Ele só tinha tristeza. Ele só tinha lamento. Porque, queridos, entenda que quando nós temos correntes sobre nós, quando nós temos decretos do inferno sobre as nossas vidas, as coisas, como o pastor disse, ela não vai fluir, ela não vai para frente. Você tenta, você luta, você se esforça, mas você não consegue alcançar a plenitude que é tão falada na igreja. A plenitude que é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A plenitude de ser próspero. A plenitude de viver tudo aquilo que o Senhor prometeu na palavra. Quando nós temos esses decretos sobre nós, eles começam a pesar de tal forma que você tem que clamar a Jesus para que Ele venha te socorrer. E vocês conhecem um pedacinho do meu testemunho, da perda da minha filha, que eu tive um bebê. A Lorena é maravilhosa, vocês já sabem da história dela, está lá 16 anos para a glória de Deus. Mas a segunda bebê, Deus, Ele tirou de mim. E foi nesse seminário da Neuza Antioquia, depois que eu já tinha passado o meu processo de cura, depois que eu já tinha passado, entendido a vontade de Deus para a minha vida, eu fui nesse seminário, porque eu falava para minha discipuladora, eu já estou bem em Jesus, mas parece que de tempos em tempos, a dor ela volta, porque eu comecei a reparar que eu não conseguia ir em chá de bebê. E eu falava, não pode, né, meu Deus, a gente é pastor, líder, tem tantas pessoas engravidando na igreja, era a alegria deles a gente ir para o chá de bebê, ir lá orar, ir lá, né, participar, e eu não conseguia. E sem mentira, igreja, eu acredito que eu já, nesse período que antes desse seminário, eu tinha negado uns 10 convites de chá de bebê, eu não ia. E lembra que quando eu ministro cura interior, que eu falo que a gente
começa a perceber que algo está errado quando a gente tem alguma coisa nos limitando em viver normalmente coisas do dia a dia. E ela falou: vai nesse seminário, eu sei que vai ser uma bênção na sua vida. E eu fui. E chegamos na metade do seminário, e eu não acreditava muito, né? A gente veio de uma criação muito, né? Muito diferente, né? Eu não acreditava muito em ato profético. E a minha discipuladora falou o que para mim? Assim, participe de tudo, não deixe de nada. E eu falei: amém. E um dos atos proféticos, nós tínhamos que fazer uma oração. E o ministrador, ele pegava na sua mão e orava junto com você. E que se houvesse algum lugar, alguma cadeia te prendendo, ele era indicado a fazer você sair daquela cadeia. E amém, vamos começar esse processo profético. E eu comecei a orar com aquela moça. E ela pegou nas minhas mãos, só nas minhas mãos, mais nada. E nós começamos a orar e eu fechei os meus olhos. E quando a gente fecha o olho num lugar assim, claro, né? A gente consegue enxergar a luz ainda está aqui. Mesmo com as nossas pálpebras fechadas, a gente consegue ver claridão. E quando a gente chegou num estágio daquela oração, a minha visão escureceu. E ela começou a ser usada por Senhor. E eu comecei a chorar, porque eu me senti dentro de um cubículo muito pequenininho. Sabe, era assim, um retângulo mesmo, bem pequenininho. Eu me senti muito acuada dentro daquele lugar. E muito escuro. E eu não ouvia mais nada. Era só a voz da ministradora e aquela sensação de estar naquele lugar. E ela orava comigo e falava: saia, vamos caminhar. E a gente caminhou. E ela falou: você está vendo a luz? Eu falei: estou. Vou estar saindo, o Espírito Santo me diz, da primeira cadeia. E eu falei: ai, da primeira, então tem mais. Quando ela falou a primeira. E realmente, a coisa, olhos fechados, o ambiente ficou claro. Mas ao mesmo tempo, de repente, eu já voltei para aquele estado de novo. E eu chorava, eu falei: eu estou de novo naquele lugar. Dela: calma, nós vamos sair da segunda cadeia. E ela me levou para segundo lugar. De repente, eu saí de novo daquele lugar. E queridos, de repente eu estava de novo naquele lugar. E eu falei: eu não estou entendendo. O que está acontecendo? E ela: Deus me mostra 3 cadeias sobre a sua vida. E agora você vai sair da terceira cadeia. E eu peguei nas mãos dela e começava a chorar. E eu saía daquele lugar novamente. E foi um alívio quando eu saí daquele lugar. Porque era um lugar muito pequeno, muito apertado. E é horrível. Não sei se tiver oportunidade, mas é horrível ficar em lugares pequenos. E eu não tive o entendimento, porque eu não estava entendendo mesmo, não estava entendendo nada. E ela começou a orar comigo e ela começou a dizer: sobre a sua família existe uma maldição. Sobre a sua família, mulheres, existe uma maldição. E aí ela falou: e a maldição é perda de filhos. E eu falei: mas como assim? E aí ela começou a falar: a sua avó perdeu filhos, a sua mãe perdeu filhos, você perdeu filhos, mas agora está quebrado isso na vida da tua filha. E eu falei: glória a Deus. E eu voltei desse seminário e fui pesquisar na minha família. Fui olhar, porque a gente não sabe as histórias em todos os detalhes, né? Da avó, às vezes, elas não contam. E eu fui entender que a minha avó, ela teve 10 filhos. E ela só conseguiu, né, segurar nas gestações 4. E uma veio com deficiência. A minha mãe, ela teve 2 abortos. Um aborto espontâneo e um também nasceu e morreu 6 meses depois. E aí eu falava assim: mas Deus, por quê? Se eu estou na tua presença, a gente começa a fazer os porquê, né?
Eu adoro fazer os porquê, às vezes, porque Deus, a gente sacode Ele para Ele responder a gente, né? Deus, eu louvo, joga a carteirada em Deus. Eu prego a tua palavra, joga a carteirada em Deus. E a gente acha que nós estamos livres, mas vamos olhar na palavra, e a palavra ela não pode ir contra. Deus não pode ir contra a palavra dele. E sim, existem maldições que vão visitar até a nossa 4ª geração. E quando eu entendi isso, eu falei, em nome de Jesus, a minha vida da minha filha está quebrado isso. Eu não aceito. Eu quebrei em nome de Jesus isso sobre a vida dela. E ela quer ser mãe de filhos, né? Ela também ama criança. E eu falei, vai ser assim, abençoada em nome de Jesus. Então entendam que às vezes não está no nosso controle, queridos. É algo que eu vivo, que eu carrego em mim. É como o pecado de Adão. Que eu falo, que culpa tenho eu? Hein, Adão? Que culpa tenho eu, Eva? Vocês pecaram, não fui eu. Mas a gente tem que um dia entender, levantar a nossa mão e confessar, eu não sou mais o velho Adão, agora eu estou em Cristo Jesus. E da mesma forma é a nossa vida em Cristo também com correntes no nível de libertação. Você sabe o histórico da tua família, vamos começar com isso. Você sabe, meu pai bebia, meu avô bebia, e eu estava bebendo. Meu pai isso, e é forte essa questão de herança, é muito forte. Na minha família, os meus irmãos carregam uma bem forte, nós, né, carregamos uma bem forte sobre o espírito de prostituição. Porque o meu pai, ele, infelizmente, teve muitos casos amorosos na vida dele. Muitos. E famílias, ele tem 2 famílias, 3 famílias. E isso se repetiu na vida dos meus irmãos. Eu tenho 8 sobrinhos de mães diferentes, de um irmão só. Entendam isso. É uma maldição. Não é o que Deus tinha para a vida dele. Mas ele não quebrou na vida dele. Ele não escolheu a melhor parte. Ele não tem a oportunidade que vocês estão tendo. Entendam a importância que é o reino espiritual. Ele existe. Ele está aqui, numa guerra nas nossas cabeças. E nós damos as armas. Nós é quem damos o poder de que vamos receber bênção sobre nós ou maldições. E o Borná está aqui, queridos, nessa noite. O Borná está sendo apresentado a vocês. O que vocês querem para a vida e para o futuro de vocês. Bênção ou maldição, queridos. Este homem isolado, queridos. Esse homem que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Esse homem, queridos, que essa história deturpa tanto a vida dele, que diminui tanto ele numa sociedade, que diz ali que ele ficava amarrado a correntes. E queridos, e que nem as correntes tinham o poder de segurar ele quando ele estava possuído. Nem as correntes tinham poder sobre ele quando ele estava sendo usado por Satanás sobre essa influência. E entenda que quando a gente lê assim, a gente pensa, nossa, o diabo tem poder, hein? Meu Deus. Mas não. Ele não é maior que o nosso Jesus. Ele não foi maior do que o nosso Jesus. Ele nunca será maior do que o nosso Jesus. E talvez você está sentado aí pensando, puxa, ela está falando isso e eu estou aqui refletindo na minha vida. Eu tenho tal corrente, eu tenho tal corrente, eu tenho tal corrente. Mas essa corrente é muito forte. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou quebrar? É uma maldição, talvez familiar, talvez é uma palavra que lançaram sobre a tua vida. Talvez foram profecias que falaram sobre você. Talvez é um encantamento que lançaram sobre a tua família, sobre a tua casa, e que você fica aí pensando, puxa, mas é tão
Mas eu vim te dar uma boa notícia também. E a boa notícia é que aquele que verdadeiramente pode te libertar está aqui hoje. Ele é o mais interessado. Ele está interessado do teu futuro. Eu já falei a vocês, e eu gosto de falar isso. Você é um testemunho vivo. Você é uma pessoa que Ele vai usar a sua história, o teu testemunho, para alcançar outras vidas. Isso que você acha difícil, para Ele não é nada. Ele vai pegar, vai transformar, vai mudar toda a história, vai trazer beleza e vai mostrar para o mundo ouvir o poder dele na sua vida. Porque foi assim com esse homem. Foi assim com esse homem. E, como eu disse, eu não vou dar louvor a demônio e não vou dar louvor aos porcos. O que Jesus falou para eles? Saiam. Esse é o poder de Jesus. Nós temos que entender que dessa história nós temos que ficar dando ibope para o diabo. Na tua vida você não pode ficar dando ibope para o diabo. Você não pode ficar falando: ai meu Deus, olha como eu estou sofrendo, olha isso que eu estou vivendo, olha como isso está doendo, olha, eu não consigo. Não. Você tem que dar uma palavra de ordem. Lembra que eu falei do decreto? Decreto é quando aquela pessoa que tem autoridade maior na sua vida, ela tem que simplesmente mandar sair e acabou. Muda a situação e acabou. Vira a chave e acabou. É assim que tem que ser. Não tem que ter aquela coisa de ficar, sabe, na iniquidade, que é aquela coisa repetitiva. Eu saio daqui hoje desse culto, na primeira semana, opa, já tomei posse da minha libertação. Mas daí semana que vem você está aqui de novo, cheio daquelas mesmas coisas. Não, hoje tem uma porção, semana que vem tem outra porção, na outra semana outra porção, e vai tomando posse, ó, se livrando, pelo poder que há em Jesus. E ele tem que sair, e acabou. Vou contar um testemunho muito bobo lá em casa. Minha filha ficou doente, a gente recebeu uma visita, e depois daquela visita lá em casa, minha filha ficou doente. E a minha filha é uma tourinha, ela não fica doente. Ela é, meu Deus, uma bênção. É muito difícil ela se entregar. E daí a gente estava se arrumando para ir para o culto. Nós temos uma parede, assim, uns armários em cima do sofá, assim, atrás do sofá, onde fica fotos e tudo mais. E do nada, aquilo caiu em cima do meu marido. E eu falei: como assim? Filha doente, as coisas quebrando dentro de casa do nada. Falei: calma aí, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo falou assim: sim, tem alguma coisa errada na sua casa. Você deixou alguma coisa errada entrar na sua casa. E eu falei: mas Deus, como assim? Era minha visita, né? A gente é pastor, recebe visita, é minha visita. E ele disse: mas você não orou nem para ir, nem para voltar, nada. Você só recebeu. E sim, tinha alguma coisa lá na minha casa. E eu falei assim: eu não aceito. E ele disse: então profeticamente pega a sua vassoura. Eu disse: amém. E vai varrendo todos os cômodos da sua casa e mandando embora. E eu fiz isso. Peguei a vassoura, sai aqui do quarto da minha filha, comecei lá, né? Você não tem poder aqui, todo espírito de enfermidade, toda a legalidade que você achou que tinha na minha casa, você não tem mais. Vai embora em nome de Jesus. Fui no meu quarto, fui em todos os cômodos da casa. Queridos, a minha filha no outro dia amanheceu totalmente curada. Não tinha mais nada. E nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. E você sabe quando as coisas estão erradas. Você percebe quando o ambiente não é o mesmo. Quando você chega. Ontem mesmo a gente teve uma experiência. Eu sou coordenadora de uma equipe na minha empresa. E eu estava lá coordenando. E no fundo da minha empresa, o telhado é um claro, um escuro, a telha. E gente, eu estava lá convidando eles para a nossa conferência profética, os funcionários, estava convidando eles para participar, e do nada eu vi uma sombra passando assim, de uma pessoa no teto, e aquilo me arrepiou, e eu falei assim:
você não quer que eles vão. E não foi só eu que vi, foi um funcionário que está do meu lado, ele viu também. E ele é incrédulo, né? Ele não acredita. E ele ficou pasmo com aquilo, ele falou assim, é você aqui atrás, é vocês, estão todos saindo daqui. Eu falei, eles têm que sair daqui mesmo. Porque, gente, eu fiquei abismada com o que eu vi, eu nunca tinha visto aquilo. Porque eu falo para Deus, eu não quero ver demônio, Deus, eu não quero ver anjo, eu não quero, obrigada. Mas eu vi aquela sombra. E eu percebi que aonde eu estava, sim, ele não tem poder de permanecer. Não tem, não tem. O diabo na nossa vida é debaixo dos nossos pés. Ele tem que entender isso, ele tem que bater em retirada quando você chega. E eu estava lá toda animada, vamos para a conferência, sábado começa às 7h30, domingo começa às 7h, vai ser uma bênção, e vocês só me enrolam, nunca vão na minha igreja, eu falo para eles, né? Eu quero vocês lá. E eu falando isso, passou bem rápido assim. E eu falei, em nome de Jesus está repreendido, não tem poder aqui. Minha empresa é do Senhor, é consagrada, esse ambiente, já saí, né? Falando, e eles, meu Deus, Jerusalém, eu falei assim, é assim. E é assim. Porque demônio não tem que ter espaço. Não tem que ter, sabe, ibope, entrevistá-lo, saber de onde veio, o que vai fazer. Eles não têm poder para isso. Eles são minimizados no reino de Deus porque a gente já sabe qual é o fim deles. Então, nossa vida, eles só ficam tentando na nossa vida. Mas eles não têm poder. E com esse rapaz, queridos, voltando. Meu Deus, a minha hora. Tá bem. Jesus fez o quê? Só deu uma palavra de ordem. Só deu um decreto. E hoje o Senhor disse ao meu coração: eu liberarei decretos sobre esta igreja. A palavra dele tem mais poder do que aquilo que o diabo tenta, imagina e projeta contra nós. E Jesus falou: saia daqui. E simplesmente saíram, e aconteceu o que aconteceu com os porcos, e amém. Mas continuando, é a parte que eu mais gosto. E gente, eu quero ler com vocês de novo, por favor, o pessoal do mídia. Por favor, abre lá o versículo 35 de Lucas 8. E eu quero que vocês entendam que o Senhor, Ele restaura as nossas vidas. Através de cadeias sendo quebradas, da libertação, Ele restaura, Ele traz o que? A nós, aquele reset, sabe? Que é o que? O plano inicial que Ele tinha para mim e para você. Porque lembre-se, o diabo ele quer roubar, matar e destruir tua vida. Te levar para um lugar solitário, de morte, afastado da comunhão, da família. Ele quer que você perca a tua identidade. Ele quer que você se anule, que você fique distorcido de quem você é. E quantos lá fora estão assim hoje? Presos em cadeias, amarrados em prisões, não sabem o que são, o que estão fazendo neste mundo. Mas olha só o que aconteceu. Quando se aproximaram de Jesus, viram que do homem haviam saído os demônios, e ele estava o quê? Primeiro, é o primeiro ponto que Jesus faz. Quando Ele restaura as nossas vidas, quando Ele quebra cadeias em nós, quando Ele nos tira de prisão, a primeira coisa que Ele faz é nos posicionar nele. Aquele homem estava o quê? Assentado aos pés de Jesus. Ele não estava mais loqueando lá no cemitério. Ele não estava mais, sabe, solto lá, fazendo algazarra, vivendo como ele queria. Não, Jesus restaurou a primeira coisa que Ele precisa em nós: posicionamento. E volto a falar, hoje nós temos que ser uma igreja posicionada. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o pastor André Valadão? Vocês estão acompanhando nas mídias sociais? Sabe por quê? Porque ele é um pastor posicionado. E eu estava assistindo o culto dele com aquela mensagem que estão todo mundo falando. Eu vi aquele culto inteiro. E ele começou falando: igreja, eu nunca imaginei que eu viveria um tempo onde pregar a palavra do Senhor, a verdade, seria tão difícil. E hoje eu estava acompanhando as notícias,
E ele vai ser acusado pelo Ministério Público do Brasil, por conta do que ele pregou. E eu pergunto, eu e você, estamos preparados para isso em Jesus? Tomar esse posicionamento de coragem de dizer, eu era um homossexual e Jesus me libertou. Eu era uma adúltera e Jesus me libertou. Eu era um mentiroso e Jesus me libertou. Eu era um enganador e Jesus me libertou. Eu era tantas coisas que a gente já é liberto. E o que Jesus fez? E é isso que está faltando nesse tempo aqui, igreja. Esse posicionamento, entenda, é a primeira coisa que Jesus fez com aquele homem. Ele posicionou ele corretamente em sua presença. Colocou ele assentado aos seus pés. E não tem lugar melhor. E sabe que o André não está com medo. Sabe por quê? Porque ele está em Jesus. E você também não tem que ter medo de nada. Nós temos que ser aquele povo mais corajoso da terra. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou em Jesus, Ele fez uma grande obra em mim, e eu vou contar para todo mundo ouvir. A segunda coisa, olha lá, que Jesus fez na vida daquele homem, é vestido. Ele não andava mais nu, ele não tinha mais, sabe, necessidade de ficar nu por aí. Sabe o que acontece? Ele começou a ter vergonha do pecado dele. Ele começou a olhar e falar, não, Deus não me quer assim. Deus não deseja que eu esteja. Não, Ele me deu novas vestes, vestes de santidade, vestes transformadas, porque eu não sou mais qualquer pessoa, eu não sou mais qualquer um, eu tenho uma maneira de viver diferente, então eu tenho que ser diferente. E isso quer dizer o quê? Revestimento na vida dele. Essa libertação, essa cadeia quebrada, traz uma autoridade sobre você que todo mundo vai olhar para você e falar assim, nossa, hein, alguma coisa mudou em você. Você está com essa veste de festa, a roupa está mais bonita. Você está diferente. Eles têm, fica perceptível. E a terceira coisa lá que Jesus fez, vamos lá. Ele ficou em perfeito juízo. Perfeito juízo tem a ver com uma mente revestida por Jesus. Uma mente que não pensa em primeiras coisas do mundo ou do pecado, não. Mas entende que primeira coisa são as coisas do reino de Deus. E as demais, ela só é nos acrescentada. Ela só é nos, sabe, adicionada. Você não precisa se preocupar. E a gente tem a tendência disso, de ficar, ai meu Deus, os meus boletos, ai meu Deus, a minha família, ai meu Deus, o meu futuro, ai meu Deus, o meu trabalho, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sendo que a gente tira o foco de que primeira coisa tem que apresentar a Jesus tudo isso. Fazer a vontade dEle, estar posicionado, revestido de graça e santidade, e o resto Ele vai cuidar. Não, que é claro, nós aqui não vivemos de, meu Deus, nenhum tipo de preocupação, não é nisso que eu estou falando. Mas a sua mente, ela não pode estar, sabe, atormentada com coisas. Mas ela tem que estar focada no alvo que é Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família. E aquele homem, pensa, a primeira descrição dele, queridos, endemoniado, nu, não vivia em casa alguma, em sepulcro. E depois o Senhor transformou totalmente a história dele com um decreto, com uma palavra. E ele fez o quê? Ele ficou aos pés de Jesus, posicionado, vestido de santidade e perfeito em sua mente, focado naquilo que Deus tinha.
para ir para o final. Temos que entender, e essa é a parte que eu tenho que mais bater forte, para que você leve no teu coração. Tem que ter um objetivo. Quebrar a cadeia na nossa vida, ela tem que ter um propósito. Você permitir que você quebre, você permitir que isso aconteça na sua vida, ela tem que ter um efeito sobre você. Não pode ser somente assim, cantar a música do Israel, Ele me libertou. Não. Tem que ter um efeito, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo, tem que ter continuidade. E essa semana nós estamos preparando, pastor, um louvor profético lá na minha igreja. E o louvor é tão lindo, que é o que a gente quer declarar sobre a nossa igreja. Eu vou declarar sobre vocês primeira mão, hein? Olha que benção. Eles nem sabem ainda. Mas o louvor, ele fala bem assim: velocidade, constância, fogo e glória. Olha que já profetizar esse final de semana lá. Vai ferver aquela igreja. E por que velocidade? Porque o Senhor tem pressa em nos usar. O Senhor tem pressa em completar o plano dele, o reino dele aqui na terra. E a gente às vezes fica, Senhor, Ele virá. A gente fica só assim. O Senhor tem pressa em nos usar. Mas não é usar a Jerusa, é aquela coisa, eis-me aqui, usa o pastor, usa a pastora. Eis-me aqui, usa o louvor. Não, é todos nós, igreja amada. E a gente fala assim, velocidade é isso. Constância é o quê? É não olhar para trás, é ter um alvo, é não, se deixar levar pelas aflições, é você ser resiliente, é você ser constante naquilo que Deus tem. E fogo e glória, você já sabe, é fogo e glória mesmo, é ser cheio do Espírito Santo para fazer isso. E eu quero declarar isso sobre vocês, que tem que ter esse efeito a sair da cadeia. Porque eu digo para todo mundo, e eu falo, só o meu marido tem a certeza disso. Eu não era essa pessoa. Eu não era. Eu não falava. Eu era tímida. Eu me sentia inferior. Meu Deus, eu nunca imaginei pregar a pessoas. Eu nunca imaginei, fazer o que eu faço em Cristo. Mas lembra que eu falei? Sair de uma cadeia te transforma. Hoje eu sou assim, totalmente diferente dos meus parentes. Eu sou assim, você é irmã do Tiago? Sou, mas ele é tão tímido, tão quietinho. Eu falei, pois é, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa em Cristo Jesus. Porque tem que ter esse efeito em você. Você tem que começar, a transbordar aquilo que Deus fez sobre você. Sem medo, sem vergonha, sem achar o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, vão falar que eu sou fanática, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e não. E olha só o que aconteceu, os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto, e ele falou assim, Jesus, eu quero viver isso aí para sempre com você. Eu quero te seguir agora, eu quero ir aonde você for. Mas querido, se ele fosse aonde Jesus estava indo, não ia surtir o efeito que Jesus precisava para aquela cidade. Porque entenda, ele ganhou uma cidade. Já imaginou ganhar Curitiba inteiro, através de um testemunho? Já imaginou ganhar São Paulo inteiro, através de um testemunho? Eu nem sei qual que é a maior cidade do mundo, você sabe, pastor? Mas vamos chutar alto, vamos jogar bem alto. Ganhar a maior cidade do mundo inteira para Jesus com a tua história, é o que Jesus quer fazer. Já imaginou quantas cidades podem ser ganhas aqui, pastores? Quantas cidades podem ser ganhas aqui, através da tua história simples e pura em Jesus? Não precisa ser aquela história arrebatadora. Eu já disse para vocês, eu não sou ex-nada, não sou ex-nada. E eu falo, Deus, eu não sou ex-nada, não tenho testemunho forte nenhum. Mas, eis-me aqui, eu estou aqui, me envia, me leva, eu quero fazer.
E pense que esse homem, queridos, ele anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito com ele. Eu sei que Jesus agiu na vida de cada um de vocês. Eu sei que hoje Jesus vai tirar você de uma cadeia, de uma prisão, vai quebrar algo, uma palavra decretada sobre você. Mas eu volto a dizer, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que trazer pessoas para cá, para essas 7 semanas, para que aquilo que você está experimentando hoje, ele também possa experimentar. Que todo mundo que ao ver você durante essa semana e falar, nossa, você está diferente, o que aconteceu? Você só vai falar assim, vem comigo que eu te mostro. Vem comigo que eu vou te levar no lugar. Venha comigo para você ver. Não vou te contar, quero que você veja. E eu creio que essa igreja vai estar mais lotada aqui semana que vem. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, essa igreja vai estar lotada. Porque é algo que simplesmente transborda. Vou contar para vocês o meu testemunho de jovens. Faz 1 mês que eu estou com os adolescentes. 1 mês. Primeira semana do cultinho lá, né, que a gente faz com eles. Tinha 19. Não, 19? 27. Aí tá. Jesus, derrama Jesus, né? A gente tem que derramar Jesus. Na segunda, já tinha mais. Na terceira, já tinha mais. Querido, eu falei, pastor Adalberto, já estou com um santo problema. Porque semana passada, a nossa sala já não cabia a eles, pastor. E eu falei, pastor, você me empresta a cozinha? Ele está construindo lá. Me empresta a cozinha, que eu já vou por fé, já montar mês que vem o culto da cozinha. E nós teremos um acampa dentro na próxima semana, dia 15. Hoje a gente fechou as inscrições em 85 adolescentes. E entende que é o transbordar. É você fazer. Eu falei assim, meu Deus, eu já louvo, eu já prego, eu já cuido da minha casa refúgio, que é a minha célula, eu já trabalho, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu falei assim, meu Deus, cuidar de adolescente agora, meu Deus, o que eu vou fazer, meu pastor? E ele, sim, eu sei que você vai conseguir. E queridos, dá para fazer. Eu continuo sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Dá para fazer um pouco mais para Ele, dá para fazer um pouquinho mais para Jesus. Essa é a importância de você sair dessa cadeia que você está. De que, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não vou conseguir. Em nome de Jesus, esses decretos sobre você têm que cair por terra. Você é o filho amado do Pai. E Ele conta com você no reino dEle. E Ele tem pressa, velocidade, constância, para que grandes coisas possam acontecer na sua vida. E nós acabamos de perder, nós às vezes perdemos muito tempo. Perdemos muito da bênção do Senhor sobre nós. Às vezes sem saber dentro dessa prisão. Às vezes sem saber dentro dessa cadeia. Às vezes amarrado a algo que o diabo colocou sobre nós. Mas eu pergunto, quantos querem a liberdade que há em Cristo Jesus nesse tempo? Feche a sua mão e fique de pé no seu lugar. Quero convidar o louvor, se possível, por gentileza. Como eu disse, tem uma batalha acontecendo no reino espiritual agora, queridos. E sim, como eu disse, eu não acreditava em ato profético, mas agora eu acredito. E eu quero que você experimente de tudo que o Senhor Jesus tem para a vida de vocês nessa noite. E queridos, o valente das batalhas está aqui. E ele, em Colossenses 1:13 diz:
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. E eu quero te convidar, enquanto nós vamos cantar uma canção, que você feche os teus olhos onde você está agora. E nesse momento é um momento de contrição e de reflexão, para que você olhe para dentro da sua vida. Aqui a maioria é crente em Cristo Jesus. Aqui você já tem uma caminhada com Jesus, você já sabe, já está experimentando o melhor dele na sua vida. Mas existem coisas que ainda você não experimentou. Existem coisas que ainda você não consegue romper. Existem coisas da sua vida que você ainda tem lutado neste tempo. E de olhos fechados aí no seu lugar, eu quero te convidar também a não se importar um pouco com quem está do teu lado. Agora é só você e o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você pergunte ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de você: o que é que ainda tem te prendido? O que é que ainda tem te limitado? Comece a perguntar para o Espírito Santo. Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem dentro de você? Sabe aquela raiz de amargura que ainda insiste no seu coração? Sabe aquela atitude, aquela fala, aquela maneira de agir que o diabo fala assim: ué, você não é crente? Sabe aquela pequena acusação que o diabo tem contra você? Meu querido filho de Deus vivo, você é filho amado do Deus vivo. Nessa noite eu quero que você aí no seu lugar mesmo comece a apresentar ao Espírito Santo e reconhecer: é isso aqui, Espírito Santo, isso mesmo. E é Ele que vai te convencer, não sou eu, não é os líderes, os pastores, não é a canção, é o Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, enquanto nós estamos cantando, se você foi convencido pelo Espírito Santo de algo e deseja sair desse estado e dessa posição, como aquele homem endemoniado, eu quero que você saia do seu lugar e venha até o altar, como reconhecimento, não de que você está endemoniado ou em pecado, não, em nome de Jesus não é isso, mas é que você quer mudança para a tua vida. Você quer que cadeias sejam quebradas, que prisões sejam abertas, e não só na sua vida, mas também o Espírito Santo acaba de me dizer, Ele está aqui, queridos. E Ele acaba de me dizer que talvez você fale assim: não, eu não tenho nada, eu não tenho nada que me acuse, eu estou seguindo bem em Jesus, mas no meu casamento eu sinto algo, nos meus filhos eu estou sentindo algo, no meu trabalho eu estou sentindo algo, na minha vida emocional eu sinto algo, meu Deus, nos meus sentimentos eu sinto algo. Em nome de Jesus, é hoje que o Senhor tem para derramar e quebrar os decretos que o diabo tem sobre a sua vida, e é a sua vida por completo. O que é que você não está rompendo neste tempo? O que é que você não está vencendo neste tempo? Venha em nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias
algo poderoso irá acontecer neste tempo aqui nesta igreja. Porque a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e me buscar, algo poderoso acontece. E queridos, vocês estão aqui hoje dispostos, abertos e preparados para viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E isso é real. Entenda, vocês sairão daqui diferentes de como chegaram. Porque o que vai acontecer é que as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Não vai prevalecer contra esta igreja, pastores, não vai. Algo poderoso está sendo quebrado aqui nessa noite. E em nome de Jesus, o Espírito Santo me mostra que sim, são espíritos familiares. São decretos sobre a vida de vocês, palavras autorrealizadoras sobre vocês, de que não podem, não conseguem, não vão avançar. Maldições sobre vocês estão sendo quebradas nessa noite. Olhares de inveja, o Espírito Santo diz: olhares de inveja irão cair por terra nessa noite sobre a sua vida. Esses espíritos que ficam amarrando, atrapalhando, em nome de Jesus, agora não tem mais poder para nos aproximar de nós. Nós teremos a autoridade do céu, a autoridade do céu nessa noite, revestimento do céu nessa noite sobre a sua vida. Para isso, coloque a mão aí no seu coração agora, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos orar. E eu quero que você ore com fé, como aquele cego, porque só tem um que tem poder para isso, é Jesus. E nós vamos clamar como cego, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia do meu ministério. Vamos orar. E eu quero que você faça ouvir a sua voz. Essa oração, ninguém vai pôr a mão sobre você. Não existe demônios aqui, não. Existem opressões que são desatadas através do seu clamor, desatadas através da sua voz, da sua boca, confessando que você precisa dele na área que você está. E a música vai subir, porque ninguém vai ouvir sua oração, ninguém precisa ouvir sua oração. Intercessores, fiquem ao redor, por gentileza, clamando. Intercessores, fiquem ao redor, atentos ao mover, ao mover. Se Deus tocar em você para orar com alguém, fique à vontade, intercessores. Deixe o Espírito Santo usar. Banda, vamos levantar o volume. E você, em oração aí no seu lugar, você e Jesus, vamos lá, vamos lá. É noite de libertação, é noite de cadeias sendo quebradas. Peça, Senhor Jesus, aqui estão seus filhos, suas filhas, Pai.
declaro sobre vocês velocidade. Abra suas mãos e receba isso. O Senhor fez algo em vocês nessa noite, e Ele tem pressa, então velocidade sobre a sua vida. Coisas irão acontecer, coisas que você sonhou. O Espírito Santo está me dizendo. Coisas que você projetou, que você sonhou, que há anos você não consegue. O Senhor vai fazer tão rápido na tua vida que você vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Velocidade da parte do Senhor para você viver o que nunca viveu. É o que eu profetizo sobre você. Constância quer dizer, queridos, que você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas você vai avante para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Fogo, queridos, é o que queima o pecado. Fogo é aquilo que nos consome, aquilo que nos aquece. Fogo é você ser cheio do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o diabo não tem espaço na sua vida. Satanás não tem abertura na tua vida. Não, 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 não. Então eu declaro o fogo da parte do Senhor sobre você. E glória. Glória, queridos, é aquilo que não só resplandece na sua vida, mas é aquilo que todos que estão ao seu redor começam a perceber em você. Olham para você e falam: meu Deus, é algo diferente. Meu Deus, essa pessoa está diferente. Essa igreja está diferente. E o Senhor irá encher, pastor Cristiano, pastora querida, este lugar da glória dele, para que todos que estão aqui nesse bairro reconheçam que Deus está neste lugar. E aqui pessoas serão curadas, serão restauradas, serão salvas, serão libertas, serão curadas. E é através de você, da sua vida, cheio de glória. Então receba da glória do Senhor aí sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos declarar isso a Ele.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Quantos estão abençoados, digam amém. Glória a Deus. Só o começo, temos mais 6 sextas-feiras pela frente. Quem está nessa fé e nesse compromisso, diga glória a Deus. Bate na mão do irmão, fala para ele, estamos juntos nessa fé. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastora, de todo o coração. Obrigado mesmo, viu? Falou profundamente ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, estou apresentando, Senhor Deus, todo esse povo que está aqui, Senhor. Aqueles que levantaram a mão fazendo propósito, Senhor. Pai, leva esse povo em paz. Que haja um processo, o processo continue, Senhor Deus, nesses dias. Hoje, amanhã, de noite, de dia, dentro do carro, Senhor Deus, que esse processo de libertação continue, Senhor. Pai, abençoa o teu povo, meu Deus, em o nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, seja com cada um deste povo, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Todos que creem recebem, digo amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Confraterniza aí com o seu irmão. Vem agradecer a pastora depois. Pelo menos um aperto de mão, um sorriso. Diga obrigado. Hein? Pessoal do Acamp, quem ainda não se inscreveu para o Acamp, está lá atrás a catila para você se inscrever. Não perca. Você que se inscreveu, chegue ali, confirme, dê um sinal, dê uma parte, diga quando você vai pagar. E nós já estamos em clima de acampo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.